Boa tarde, queridos alunos e alunas. Aqui quem fala é o professor Roberto e eu e a professora Camila, nós escolhemos para essa semana tratar de um tema importante. Vamos falar um pouquinho sobre a água, isso mesmo. Lembrando um pouquinho que nós tivemos uma aula semana passada no Centro de Mídias, falando um pouquinho sobre o Rio Tietê, né? Sobre seus afluentes, a sua nascente, né? Lá em Salesópolis. E foi um tema muito importante. Então, essa semana, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema que é indispensável para a vida humana. Isso mesmo. Sem a água, nós não vivemos, né? Lembrando que para podermos fazer o seu uso de uma forma saudável, né? A água ela tem algumas características importantes. A água ela não pode ter cheiro, né? Ela tem que ser inodora. Ela não pode ter cor, né? Ou incolor. E ela não pode ter sabor, né? Ela é insípida, né? Essas são algumas características visíveis, né? Que só de você olhar, cheirar, né? Você percebe se a água ela está em condições ou não, mas não é tudo, tá? A água para ser, por exemplo, bebida, ela precisa ser tratada, né? Caso contrário, essa água poderá estar contaminada com micro-organismos, trazendo doenças para nós, né? E para quem faz uso dela, né? Então, eu trouxe aqui algumas imagens só para ilustrar um pouquinho sobre a água, voltando a lembrar que nós não somos youtubers, nem eu e nem a professora Camila. Nós estamos aprendendo com vocês também. E o retorno de vocês é muito importante para a gente, tudo bem? Então, a primeira imagem, logo, vocês já observaram aqui, é do planeta, né? Um planeta cheio de água, por quê? Porque o nosso planeta Terra, praticamente 75% dele é constituído de água, né? Volto a lembrar que é água salgada, né? E nós, humanos, fazemos o uso racional das reservas de água doce, né? Então, vamos lembrar que isso é importante. A questão do consumo, nós temos que fazer o seu uso racional. Não adianta nada falar, o planeta ele é cheio de água, mas, como eu falei, o que sobra para a gente é água doce. E essa água doce, ela não tem abundância igual a água salgada. Então, devemos fazer o seu uso racional, ok? Lembrando também que, como nós já tratamos durante as aulas, só recordando um pouquinho, vocês se lembram que nós falamos da importância dos rios na formação das cidades, né? Na formação ali dos municípios. E nós temos uma relação muito direta, rio e cidade. Então eu trouxe essa imagem aqui importante só para vocês verem, né? Como que um depende do outro. A cidade depende do rio. E o rio, por sua vez, para se manter, ele depende também de um uso racional feito por quem utiliza ele, né? Quando isso não acontece, a consequência é grave, né? Aí um exemplo de uma água poluída, imprópria para o consumo humano. Mas calma aí, para tudo tem uma solução. Para isso que nós temos, então, o tratamento da água, né? O que nós fazemos quando a água ela é dispensada, né? Você aperta o vaso sanitário, a água vai para a descarga e vai para o esgoto. E aí, acabou? Não. Aí vem o tratamento desse esgoto. E como que ele é feito, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre tratamento de água agora, tudo bem? Então, nós temos a água aqui, que ela saiu, ela foi tratada pelo esgoto e depois ela foi jogada aos rios, né? Foi jogada nos rios, né? Nos lagos. E aí, o ciclo dela para chegar na cidade começa da seguinte forma. Nós temos a captação dessa água, né? Através de bombas, né? Bem grandes, né? E elas vão puxar essa água, vão levar essa água até um lugar aqui, a casinha que vai fazer o tratamento químico dela, né? É a estação de tratamento de água. E aqui é feita uma mistura, acrescenta-se alguns elementos químicos para que toda sujeira mais pesada, aquela sujeira mais que a gente inclusive vê, ela afunde.
Isso vai acontecer aqui no fluculador, né? E no decantador. Para que servem esses dois tanques? Essa sujeira mais pesada da água, ela vai afundar e vai ficar decantada, vai ficar depositada aqui no fundo, como se fosse uma piscina, né? Essa sujeira mais pesada. Mas aí fica aquela sujeira que a gente não vê, né? Quase uma poeirinha. Ela é filtrada através desses filtros, né, da estação de tratamento, né? Aqui em cima nós temos areia e embaixo o carvão ativo, né, que fará então o tratamento desses resíduos que já são quase que invisíveis ao olho humano, né? Mas eles ainda existem. Mas calma aí que não acabou. Passado isso, essa água ela vai receber então o flúor, né, um pouquinho de cal e cloro. Para quê? Para matar os micro-organismos. Esses realmente nós não conseguimos ver, mas eles estão lá ainda. Após esse tratamento químico, a água sim está pronta para o consumo humano e ela é armazenada em grandes reservatórios, né, que vai, através de adutoras, que são esses canos bem grandes, bem compridos, levarão novamente à nossa caixa d'água, a caixa d'água das nossas casas, né? Para que a gente possa fazer o seu uso racional, né? Tomar o banho, escovar os dentes, fazer comida, né? Sabendo que nós temos uma água tratada, tudo bem? E, por último, finalizo com uma fotografia, né, uma imagem, não uma foto, mas uma imagem do nosso planeta. Lembrando que ele é conhecido, inclusive, por planeta azul, né, por constituir praticamente uma grande parte de sua massa de água também, né? Então, é uma imagem bem bonita para que vocês vejam como que a água é importante para a nossa vida, tudo bem? E agora, antes de finalizarmos, eu gostaria ainda de comentar um pouquinho sobre uma atividade que vocês vão levar para casa também para resolver, tá? Para fazer com calma e pensar um pouquinho mais do que a gente falou aqui na aulinha, tá? Nós temos uma apostilinha que vai ser entregue para vocês também, que tem alguns textinhos sobre a água, então vai falar sobre a água. Tudo aquilo que eu comentei no vídeo estará aqui no texto, só que agora lembrando, a leitura é muito importante. E a leitura faz a gente ultrapassar barreiras. Muitas coisas estão escritas, eu falei aqui no vídeo, mas muitas vocês vão aprender e tem bastante coisa interessante aqui no texto que fala sobre a água, tá? Aqui nós temos o ciclo natural da água, para a gente revisar. Já falamos um pouquinho em sala de aula, mas nós vamos recordar, né? As etapas do tratamento de água, que a gente falou um pouquinho, né? Olha lá, ó, fluculação, a decantação, a filtração, né? O cloro e o flúor, tá tudo prontinho, bonitinho. E um desafio para vocês fazerem no final, né? Que é um complete, que vocês poderão fazer no caderno de tarefa. Não precisa imprimir essas atividades, tudo bem? Vocês façam no caderno de tarefa, coloca a data e é muito importante que vocês deem um retorno também e falar o quanto vocês aprenderam, tudo bem? Bem, crianças, por hoje é só. Aguardo vocês, então, até a próxima aula, eu e a professora Camila aqui, tudo bem? Um abraço e até mais.